Fala aí, turma, tudo bem? A gente passa nesse vídeo aqui para conversar um pouquinho sobre Juan Pablo Vojvoda. E a pergunta é simples: você é do time fica Vojvoda ou é do time fora Vojvoda? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente está gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, véspera aí de jogo importante contra a equipe do Palmeiras. E convenhamos, né? Nunca o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda está próximo de completar 300 jogos à frente do Fortaleza, foi tão questionado. Esse é um fato que é inegável. Inegável o professor Vojvoda sendo questionado. Inegável. Não há como a gente falar outra coisa do trabalho dele. E aí eu começo dizendo que é um cenário, nesse momento, muito difícil. Muito difícil não criticar, não cobrar o trabalho do Vojvoda. Só para a gente ter uma noção, são 8 derrotas, 4 empates e 3 vitórias nos últimos 15 jogos, 14 gols marcados e 17 gols sofridos. Nessa conta entra Souza, entra Altos, entra CRB em casa, entra derrota em clássico, derrota para o Vitória, agora o último jogo. É muito pouco. Se a gente for olhar as vitórias que o Fortaleza teve, tem a vitória do Fluminense e as duas contra o Ferroviário. Uma, o 4-0 que o Ferroviário fez com o time reserva, e a outra, 1-0 gol do Lucero já no apagar das luzes ali na semifinal do Campeonato Cearense. Esse é o contexto, esse é o momento que a gente analisa o trabalho do Juan Pablo Vojvoda. Esse é o trabalho. Mas para além dos resultados, é bom que se diga, tá faltando bola, tá faltando o time jogar em campo. E talvez isso, a soma disso, é que realmente potencialize todo o restante. Então o que é que acontece? A pressão da torcida está aumentando, a torcida realmente vem pegando muito no pé do Vojvoda. Boa parte da torcida hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, já considera a possibilidade da troca. Gera um clima de instabilidade no comando do treinador, pelo menos na parte externa. E aí um dos fatores que a gente vai conversar aqui, talvez internamente, toda essa pressão, toda essa celeuma toda nem chegue ao Vojvoda, nem chegue ali à comissão técnica, porque é tão blindado que realmente não chega toda essa sensação. Só o estádio talvez mostre um pouco da insatisfação do trabalho dele, quando o torcedor vaia, quando, por exemplo, há um protesto na chegada do time do aeroporto ou mesmo ali em frente ao PC. Basicamente é isso. Então, eu trago aqui alguns comentários nesse vídeo. Né? De forma muito prática, muito rápida, algumas críticas, alguns questionamentos que se faz ao trabalho do Vojvoda. A primeira delas é que em 2025 o Vojvoda não encontrou a formação ideal. O Vojvoda não conseguiu ainda emplacar uma formação que desse certo aí nessa temporada. É incrível. Não tem. Se a gente for olhar, tem uma matéria do jornal O Povo que diz que o Vojvoda não repetiu o mesmo time nos últimos 10 jogos. Não há repetição de jogadores nos últimos 10 jogos. É um time que vem mudando demais. E aí se pergunta, se questiona, quando o Vojvoda mudava todo jogo porque ele adaptava o time ao adversário, porque ele planejava o seu sistema de jogo de acordo com as peças que ele tinha e as características do rival, do oponente que ele ia enfrentar, o Vojvoda era tratado como um treinador vanguarda, um treinador inteligente, um treinador preparado para esse tipo de momento, para esse tipo de situação. Mas sem os resultados, essa mesma característica, porque o Vojvoda não mudou dos outros anos, mas essa mesma característica hoje é vista como professor pardal, como um cara sem confiança, um treinador que não repete a formação. Então, é a mesma
o mesmo tipo de gestão que ora deu certo, ora não deu certo. E aí sem os resultados, de fato, tudo isso gera muita pressão ao seu trabalho. Vojvoda tem sido criticado porque ele tem se abraçado com algumas peças que não tem dado certo. Eu acho até que ele tem se desapegado de alguns deles, né? O Pochettino, por exemplo, está machucado. É um dos queridinhos aí do Vojvoda. Mas ele tem alguns jogadores ali de extrema confiança que ele não abre mão. Quer ver um? O Lucero. Tão defendido por mim aqui, né, muitas vezes. O Lucero é o segundo jogador que mais atuou. E eu destaco o Lucero e não o primeiro. Quem é o primeiro que tem mais minutos na temporada? É o João Ricardo. E aí eu não vou colocar o João Ricardo nessa mesma briga porque é um goleiro, né? Mas o Lucero, que durante muito tempo teve o Kaiser como sombra, é um jogador que tem muitos minutos, mais de 1000 minutos aí jogados já nessa temporada. Está abraçado com ele. Dificilmente perde a titularidade mesmo para o Davidson que chegou agora. Os pontas, Moisés, Marinho, Pikachu, Breno Lopes, são jogadores que vieram para decidir, vieram para jogar de fato. Confesso que nem acho que seja teimosia do Vojvoda em deixá-lo jogando. Mas se a gente for ver, ele insistiu no Paul Fernandes assim que ele chegou. Sustenta o Pedro Augusto no elenco, que eu sempre falei aqui que não acho que seja o grande problema do Fortaleza. Mas a torcida pega no pé do Pedro e como o Vojvoda defende, isso acaba sendo um ponto que é questionado. Há uma confiança no seu sistema defensivo em jogadores, por exemplo, que muitos torcedores já acham que eles passaram do ponto. O Tinga, o Tite, jogadores que estão aí há muito tempo e que muita gente já enxerga como fim de ciclo. Então o Vojvoda vai permanecendo abraçado com esses caras. É um outro detalhe. E há um terceiro ponto de muita gente que questiona o Vojvoda, sobre o Vojvoda permanecer ou não permanecer, o fato de ele estar talvez acomodado. Porque a diretoria protege tanto o Vojvoda que parece que não há pressão. Parece que ele está fazendo o trabalho ali, mas beleza, tá tudo certo. A diretoria vai me proteger aqui, então, independente dos resultados, independente do que aconteça, meu emprego está garantido. Trouxe 3 pontos que são hoje usados como argumento para defender críticas ao trabalho do Vojvoda. E eu, antes de dar minha opinião, eu digo categoricamente que eu discordo de algumas dessas opiniões. Categoricamente, assim, eu discordo de algumas dessas opiniões e eu vou argumentar aqui porque, mesmo que a onda fora Vojvoda esteja aumentando, mesmo que a onda Vojvoda cresça a cada dia mais. Esse é um fato, como eu disse logo no começo do vídeo. E aí eu vou listar alguns pontos aqui. Por que o Vojvoda deve ficar no Fortaleza? Por que ele deveria ficar? Quais são os pontos ali que deveriam ser justificados ali para permanência? O primeiro deles é que o Vojvoda conhece o clube e esse elenco como nenhum outro treinador. Ah, mas então quer dizer que vai ficar refém, nunca vai mudar? Não. Mas se a gente for olhar, mesmo com essas dificuldades, o Fortaleza tem, hoje, nesse momento do vídeo, tem 5 pontos no Campeonato Brasileiro de 12 disputados, um pouco menos de 50%. O Fortaleza está na próxima fase da Copa do Nordeste. O Fortaleza está na terceira fase da Copa do Brasil, vai entrar agora, vai jogar contra o Retrô. Começou mal a Libertadores, talvez vá ganhar os 3 pontos contra o Colo-Colo. E foi vice-campeão do Campeonato Estadual. Então, se a gente for bem criterioso, não é um desastre em termos de resultado. Apesar de não ter desempenho, e a gente já falou sobre isso aqui, não é um grande desastre. Então ele conhece esse time, ele conhece o que o elenco pode render, e talvez nenhum outro treinador que chegue vá conseguir fazer um trabalho tão... e aí analisando o Vojvoda para trás, não vai fazer um trabalho parecido com o que ele fez em outros anos. Esse é um primeiro argumento. O segundo ele já saiu de crises antes. Ele foi um treinador que conseguiu encontrar saídas em outros momentos. Cada ano é uma história. Cada ano tem as suas particularidades. Eu também não acredito que um treinador tenha que ficar eternamente num time. Mas o ponto
Será mesmo, e aqui é uma pergunta honesta, será mesmo que bateu no teto? Que não tem o que fazer? Será que não pode haver uma mudança de elenco em algum momento? Saída de jogadores, entrada de outros jogadores, como aconteceu em 2022, que é um case de sucesso para o Vojvoda e talvez sustente ele até aqui, de fazer com que a diretoria nem cogite a possibilidade da troca. Será que se trocar jogadores, se vierem reforços nessa janela agora de meio de ano do Mundial, será que o trabalho não pode engrenar? Será que não são pequenos ajustes? Será? São perguntas mesmo que eu faço aqui. Primeiro é que o terceiro ponto é que ele é leal a esse projeto do Fortaleza também. Ele é um cara que está dentro dessa ideia de fazer o Fortaleza crescer. Não é um cara que está descompromissado com os objetivos do clube. E eu digo isso porque há outros treinadores que em outros momentos, mesmo com a crescente iminente do Fortaleza, deixaram o time pelo caminho. O Vojvoda teve essa oportunidade e não escolheu sair, escolheu permanecer. É muito bem remunerado, tem extrema confiança da diretoria. E eu acho que quando você pensa a longo prazo, faz sentido você permanecer com um treinador como esse, que já mostrou qualidade e que demonstra uma lealdade ao time. Mas o quarto ponto, e talvez para mim o mais importante, é que eu acredito que o Vojvoda é um treinador capaz de encontrar soluções. Eu não acho de verdade mesmo, que o Vojvoda é um treinador limitado intelectualmente, conhecimento de futebol. Ele não é um cara que não é bem assessorado. Quando eu digo bem assessorado, eu estou falando da comissão técnica, estou falando do staff que ele tem de suporte no Fortaleza. Eu não acho que ele seja um cara que hoje vai dormir e não tenho mais nada para oferecer, não tenho de onde tirar. Eu não acho. Eu acho que ele tem muita capacidade de se descobrir. E o meu receio é que o Fortaleza, ou pelo menos o torcedor, se em algum momento o Vojvoda for demitido, desligado, ou pedir para sair, que isso que o torcedor do Fortaleza só perceba isso quando ele sair. Quando ele sair e se vier um outro treinador que não conseguir dar resultado, ficar aquele lamento, dava pra gente ter ficado com ele. Então, são pontos, são questionamentos que a gente deixa aqui, pontos que geram debate, que geram discussão. Eu confesso, inclusive, que não acho nenhum absurdo que a gente bote na mesa para conversar. Que esse assunto não venha à tona para ser debatido pela torcida, pela imprensa, dentro do próprio clube. Pô, será que chegou a hora e tal? Eu não acho que seja um absurdo, porque os resultados e a falta um pouco desse crescimento gera um pouco de intranquilidade, gera um pouco de insegurança. Mas eu respeito, inclusive, quem acha o contrário do que eu estou dizendo, mas também tenho muita convicção naquilo que eu estou falando. E por fim, para eu terminar o vídeo, dizer que informação é de que não há nenhum tipo de possibilidade nesse momento de troca de comando. Citei as críticas, citei minha opinião com as ressalvas, com os gaps que elas podem ter, porque, ok, eu respeito, como eu disse, o contraponto, e trago a informação de que não há, hoje, nesse momento, a hipótese de haver troca de comando. Ah, Renato, se o Fortaleza perder de 10-0 pro Palmeiras, perder os próximos 5 jogos, não sei. Aí muda-se o cenário. Hoje, gravando esse vídeo dia 18 de abril, não há hipótese. Então, por fim, eu quero que você diga aí se você concorda, se você não concorda com essas opiniões. Se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações para a gente continuar enviando conteúdo aqui no Fala Manso sobre diversos assuntos que envolvem o nosso futebol. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.